E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, onde vou falar com vocês, conversar sobre Toy Story 5. Você sabe muito bem, se você conhece a história desse canal, ou principalmente a minha história, sabe que é muito importante Toy Story para mim. Porque, como diria Buzz Lightyear... Ai, alienígena, ou acionarei meu laser. Ó o laser. Perigoso, hein? Muito perigoso. E também é perigoso você não deixar seu like. O seu like e a sua inscrição são fundamentais pra gente continuar fazendo as coisas aqui com vocês, entendeu? Então, assim, como eu falei anteriormente, em algum lugar da internet, era necessário Toy Story 5? Não era necessário Toy Story 5. Estaria lá pra assistir Toy Story 5 no cinema no primeiro dia possível, na primeira sessão possível, como estive, como vi e como vou trazer pra você aqui. Mas eu gostaria de começar esse vídeo falando no meu dilema, pois eu tenho esse Buzz aqui e no vídeo do 4 falei bastante de como que foi a experiência, a sensação, de toda o sentimento e o react de ter um Buzz e de como que isso era impactante para o Dennis naquele momento. E então eu tive o dilema de... Assim, me faltava, né, algo, né, porque eu olhava, apesar de tudo que eu tinha falado naquele vídeo, que só dando um breve resumo, mas você pode clicar no card aqui em cima também, o Buzz é muito maneiro, na realidade, só que ele não é brincável, entende? Então eu tinha um dilema de, depois de um tempo, observar ele, de que assim, o Buzz não funciona sozinho, o Buzz só funciona com o Woody, entendeu? Então qual que era o meu dilema? Se eu ia comprar um Woody que falasse em português, ou se eu ia comprar um Woody que falasse em inglês. E eu estava trocando essa ideia sobre esse dilema com a Camila, e ela falou assim... Não tem importância, eles são só brinquedos, eles não se conversam. E então, o que eu fiz? Eu comprei um Woody, que está com o chapéu torto, mas que fala inglês. Ele mandou um hello pra você, apesar de eu ter perdido o chapéu dele. Então, enquanto eu pego o chapéu dele aqui, qual que é a grande nuance de eu ter trago o Woody, né? Vou deixar ele sem chapéu aqui, porque toda vez que eu for ficar balançando ele, eu vou derrubar esse chapéu, enquanto eu faço ele conversar com o meu amigo Buzz, entende? Vou abraçar que nem as crianças fazem, assim, que abraçam e ficam abraçadinho, assim, com o brinquedinho. Mas, falando do Woody, né, eu vou chegar no ponto do filme que é muito importante falar da figura do Woody. Não esse Woody, que esse Woody não é calvo nem barrigudo. Ele definitivamente não é o Woody do 5, mas isso não é algo relevante. A questão que ela tinha falado pra mim faz total sentido, porque depois eu fui refletir, esse Buzz eu comprei pro Dennis criança. E esse Woody eu só comprei por conta da consciência que o Dennis adulto teve. E esse filme, ele mostra tipo uma centelha, tanto no sentimental pra mim, quanto do que a Pixar ainda pode ser. Porque é o caminho do meio, é o caminho que a Pixar sempre fez de fazerem as coisas darem certo. Pensar no filme para criança, mas com as nuances do adulto. Então, assim, a junção dos dois no meu coração é muito impactante, muito emocionante e é uma experiência muito pessoal. Eu acredito que todo mundo tem uma experiência muito pessoal, pelo menos da minha geração, ao assistir esses personagens aqui e todas as histórias narrativas construídas. E eu defendi o 4 porque eu via sentido de ter a história do 4, porque eu lembro que lá no 3, o Dennis, já adolescente, lembrava que a direção do filme falou, né, a gente está guardando a história da Beth para um quarto filme. Então eu já tinha noção que ia ter um quarto filme.
Agora não era nada falado nem ventilado ter um 5, porque o quarto filme, apesar de ser legal e eu defender, não gerou, assim, uma recepção tão legal, tão relevante, tão bacana, pra se construir uma atmosfera de 5. Mas o 5 surgiu. E aí, o 5 ele é dividido em 3 jornadas. A jornada da Jessie, a jornada dos Buzz Lightyears e a jornada do Woody e do Buzz. E é muito relevante isso porque, começando pela jornada dos dois, meio que foi desnecessário. Foi meio que pra seguir na nostalgia, mas eu não posso dizer que eu fui enganado, que eu não esperava isso, porque era dito em entrevistas e até em materiais do filme de que o protagonismo desse quinto filme seria direcionado a Jessie, porque ela ia tomar relevância da franquia, pois muito provavelmente para fazer mercadologicamente a imagem da Jessie seja mais atual para conversar, né, com os jovens e tudo mais assim. E você de fato não tem mais o que extrair de Woody e Buzz. O Woody, ele basicamente tá no filme só pra vender boneco. Viu? Deu certo. Porque ele não tem uma relevância na história. Ele volta uma ligação que a Jessie dá pra ele, fala assim, eu tenho que ajudar meus amigos. E vai lá ajudar os amigos, novamente. E, cara, totalmente... O filme aconteceria sem o Woody. O filme aconteceria sem o Buzz? Se você pegar os A mais B do filme, aconteceria. Só que o Buzz, ele tem o apelo emocional, porque ele é o Buzz, cara. Olha isso. Entende? Eu sempre falo. Ao infinito e além! É muito glorioso. Você não pode deixar o Buzz de fora. Eu entendo isso. Mas, narrativamente, acabou o som, né? Acabou, assim, a relevância por certos pontos, porque você não tem tanta coisa pra explorar. Assim, pois já explorou tudo, como eu acabei de dizer, dos dois. E aí a gente tem o arco dos Buzzes. Esse, sim, eu achei interessante. Mas também tem uma pequena crítica, porque é reciclar a ideia do 2, né? Lá dos vários Buzz que tinham lá, e só um foi atrapalhar o Buzz lá, e teve o lance de descobrir que eles eram filhos do Zurg. O Zurg que também aparece no pós-créditos. Mas teve uma utilidade, porque esse ponto é legal no caso dos Buzzes, mas não é tão legal no caso de outras coisas que não envolvem os Buzzes, que é o Deus Ex Machina. Os Buzzes foram interessantíssimos para fazer os A mais B que eram bem complexos de acontecer, de deslocamento de personagens, de uma forma aceitável, entendeu? Você acredita que um Buzz, inclusive é uma coisa que é muito relevante e que isso a Pixar já demonstrou que sabe fazer bem no 4 e fez de novo no 5, só que os Toy Stories tiveram uma coisa que não tiveram nesse, que é o salto da tecnologia de animação. Esse não teve salto, basicamente, até por conta de outras coisas que a gente já falou várias vezes aqui, quando a gente falou de Hoppers, quando a gente falou do ano passado da crise da animação e tudo mais, da crise da Disney na animação. Tem 2 vídeos também que vai estar nos cards ou aqui embaixo para você ver isso, que a Pixar não inova mais em fazer animação, porém, eu gostei muito mais do design de personagem desse aqui do que do Hoppers. Dito isso, a questão da inovação dos Buzzes, né, que eu queria trazer, que você via que o plástico, né, o formato, o acabamento do boneco mais novo, do Buzz mais novo lá da galera, era diferente do Buzz mais velho, que é o Buzz que a gente conhece, né, que está muito mais ralado, o plástico, os papelzinhos muito mais desgastado. Os Buzzes novos, eles têm um aspecto de impressora 3D, e faz total sentido, entendeu? E também tem uma cor metalizada que o outro Buzz não tem, assim. Gostei muito disso. Colocado isso, aí a gente vem para a jornada da Jessie, e que, de fato, como eu disse, não me enganou.
E de fato eu gostei, né? Vamos colocar, pra falar da Jessie, a gente tem que falar do plot principal do filme, porque de fato é o plot da trama principal, pois não envolve só a Jessie, envolve a Bonnie também. Se for falar pelo propósito, o filme é essencial e necessário no arco da Jessie eu retratar as relações das crianças afetadas pelas telas. E eu digo isso porque, cara, a hora que eu vi se formando a personalidade no filme da Lily Pad, eu falei que se não fosse um filme de criança e se não tivesse uma, entre aspas, redenção pra ela ali, se criaria o caso da gente ter um dos maiores vilões da história da Pixar desde o Luxor. Porque ela, de fato, mostrou de uma forma bem lúdica, assim, e eu gostei muito da forma que foi contado, o impacto de telas no intelecto das crianças, no raciocínio das crianças, entendeu? Porque, de fato, a gente está num momento muito complexo e que eu falo e canso de falar em vários conteúdos que você, na hora que maratonar o analisador e deixar o like aqui pra gente em vários conteúdos que a gente faz aqui no analisador, vai ver eu voltando nesses assuntos de que as telas estão tirando a capacidade de intelecto e raciocínio, não só dos adultos, mas principalmente das crianças. Tem um vídeo da Lei Felca que eu falo bastante sobre isso especificamente aqui nesse canal. E cara, o filme mostrou isso muito bem e pra mim foi aterrorizante, entende? Porque, não por ser algo que eu não esperava, mas por ser retratado exatamente de como eu imaginava, que é uma vida de telas onde as pessoas estão olhando para as telas e o mundo acontece à sua volta, mas ela não vê porque ela está focada no que está acontecendo na tela, entende? Agora, falando um pouquinho de experiência pessoal, a gente se esquece disso por conta da rotina, do cotidiano, mas eu vou e volto da academia que eu faço diariamente a pé. Gasto 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar. E nesse tempo eu não fico olhando em telas enquanto estou andando na rua, primeiro por segurança, segundo por saúde, né, porque eu posso tropeçar e cair. Mas terceiro, porque eu tenho a consciência de que eu já passo muito tempo em tela. Se eu estou em casa, eu estou trabalhando. Ou se eu estou em casa, eu estou assistindo alguma coisa ou dormindo. Então já tem muita tela no meu dia. Então, pelo menos essa 1 horinha do meu dia, eu foco em não ter uma tela, em observar o mundo à minha volta, apesar de ser um mundo só de uma cidade. Mas eu acho muito relevante a gente ter um tempo sem telas, entende? E eu tenho isso por morar sozinho, mas quando estou com outras pessoas também, eu não fico em telas. Eu acho importante isso, na maioria do tempo. E, cara, é aterrorizante porque você vê as pessoas perdendo a capacidade de se relacionar, de ter uma troca, de trabalhar o lúdico. E fica muito numa questão de fazer sempre tudo muito efetivo, tudo muito... tem que converter, tem que entregar, tem que fazer algo que de fato não vai ser uma perda de tempo, né? Porque fica sempre na urgência, sempre no FOMO, sempre algo que direciona ao brain rot, né? Então, assim, é algo aterrorizante para mim, retratado isso com crianças. E o filme mostra muito bem isso, nesses pontos. E falando em crianças, a jornada da Jessie é uma jornada que ela especificamente lembra muito bem de um verso que faz parte do universo do Toy Story. Por quê? Fala assim, que os outros brinquedos podem ser até bem melhores do que eu, pois bons brinquedos são. Porém, bati em várias coisas, mas não é isso, porque eu quero voltar no verso certo. Amigo seu é coisa séria, pois é coisa do coração. O filme é a essência desse verso que eu atrapalhei no meio aqui para mostrar os meus amigos, tanto da realidade quanto da ficção, tanto do prático, porque outra coisa que também que eu esqueci de falar, esse Woody, ele tal qual no filme, ele é bem brincável,
Mas, diferente do Buzz, que eu disse no outro vídeo, mas a essência da Jessie tá nesse verso, entendeu? Os outros brinquedos podem ser melhores que ela, só porque, de fato, elas foram feitos em outro tempo, diferente do dela, mas... E o lance da amizade, entendeu? E o lance do que é ser o de verdade, entendeu? Do que é ser o amigo. A Jessie foi, entendeu? Ela não importava, essa essência vem muito desses dois também. O Woody e Buzz nos últimos 4 filmes foram os amigos de verdade, e nesse filme foram só suporte, mas mostrou que ela conseguiu captar muito bem a essência, entendeu? Atravessou traumas, atravessou dificuldades, por conta do propósito de ser, de fato, um amigo que leva as coisas pro coração e que quer o melhor da pessoa que é amigo, entendeu? É literalmente a síntese do só eu e os de verdade, entendeu? Que é de onde se menos se espera acontecerem as melhores coisas, as melhores ajudas que a gente precisa. E, cara, nesse ponto a Jessie fada encantada, zero defeitos. E toda a trama também que se desenvolve dela, voltando no passado e descobrindo que a primeira dona dela colocou o nome Jessie nela, na filha dela, por causa dela. Maravilhoso. De fato, são coisas que marcam a gente. São coisas que, de fato, acontecem com a gente quando cresce, entendeu? Então, assim, eu, nesse ponto, 10 de 10, inquestionável. Repetição de fórmula? Sim. Só que com um problema real, um problema atual, um problema que, tal qual a Disney sempre soube fazer muito bem, é compreensível pelo adulto e pela criança. Eu vi uma mãe explicando o conceito de telas para a criança que estava sentado ao meu lado, que não tinha 8 anos, através de exemplos do filme. Então, assim, eu tenho essa prova, apesar de fugir do tom do cinema e tal assim, mas tem que entender que é um filme com criança, de que esse filme funciona. Entende? Esse filme tem a essência da Pixar de funcionar para todos os públicos. Dito isso, vai uma crítica de que tem essa essência da música do filme, mas a música é muito mal explorada no filme. Inclusive, até a música da Taylor Swift, eu acho que ela toca em uma parte que a amiga nova da Bonnie tá lá no quarto. Ou no crédito final. Então, gastaram uma Taylor Swift aqui que não foi tão útil pro rolê, entendeu? Colocada essa questão, vamos lá para o futuro. Eu não acho que esse universo consiga ser mais explorado a não ser no modo caça-níquel. Entendeu? Eu tenho certeza que vai ser várias animações contando, curtas animações lá no Disney Plus, contando a amizade nova da Bonnie com essa menina e tal assim. Mas o futuro que eu veria para Toy Story é focar na Bonnie, entendeu? Só que talvez não da forma do Toy Story, entendeu? Eu acho que a Bonnie vale ter um filme, só que um filme um Divertidamente 3, na cabeça da Bonnie. Por que eu falo isso? Porque eu tenho muito dó dela, ao passo que eu tenho muita raiva dela. Porque desde que o Andy deu pra ela o Woody e o Buzz, ela só foi demonstrada como uma criança com manha. Uma criança que é super medrosa, insegura e que demonstra ser muito indefesa. E nesse ponto seria interessante a gente analisar também a relação dos pais com ela, apesar que a gente vê que eles são super protetores nesse filme também. Mas seria interessante a gente ter quais as nuances que refletem pra Bonnie ser assim. E isso, Divertidamente, conseguiria fazer super bem. Então, se a Disney quer fazer esse tom caça-níquel, você pegar os Divertidamente da Bonnie e misturar com as coisas que acontecem em Toy Story fora da cabeça da Bonnie, ó, maravilhoso, caça-níquel perfeito e funcionaria muito bem. Esse eu compraria e com certeza iria ver. Agora, se fazer um Toy Story 6, vai ter um Toy Story 6, eu tenho certeza disso. A hora que esse filme passar lá dos 500 milhões lá, Toy Story 6 daqui 4, 5 anos. Não é batata isso. Mas eu achei legal, relevante trazer tudo isso para Toy Story de novo. Trazer relevância e discussão. Talvez esse filme não faça bilhão, talvez esse filme não gere o barulho na bilheteria, talvez a nostalgia não abrace como me abraçou, porque não me abraçou direito. Mas, sem dúvida, esse filme vai fazer algo que a Pixar sempre fez muito bem, que é trazer discussões. E eu acho isso muito importante
porque serão discussões sóbrias, adultas e demonstradas para qualquer público sobre o futuro das pessoas que nós amamos, principalmente no caso das crianças que gostam tanto de um Woody, quanto de um Buzz, quanto de uma Jessie, que eu não tenho porque não me impactou tanto assim, porque não era para minha idade ser impactado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado dessa análise assim, porque é impossível você analisar Toy Story, por enquanto, sem ser no espectro do emocional. E eu acho que nesse ponto, por mais incrível que pareça, por mais medo que eu tivesse, a Disney acertou bem. Então isso, curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo analisador, ou como diria meu amigo Buzz. Esteja em alerta contra os soldados de Zurg. Podem estar em qualquer lugar.